Olha, não é novidade para ninguém que a educação matemática no Brasil passa por maus bocados, né? Mas e se existisse uma ferramenta nova capaz de virar esse jogo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a inteligência artificial pode, quem sabe, ser um novo caminho para sair dessa crise? Vamos lá. E para começar, vamos direto a um número que, olha, é de cair o queixo: 73,7%. Pensem bem nesse número. Sabe o que ele significa? Que, segundo o PISA, de 2022, essa é a porcentagem de estudantes brasileiros de 15 anos que mal sabem fazer operações matemáticas básicas. É isso mesmo, quase 3 em cada 4 dos nossos jovens. E se esse número por si só já não fosse alarmante o suficiente, vamos colocar em perspectiva. A nossa pontuação média está 93 pontos atrás da média dos países da OCDE. Isso nos joga lá para a posição 65, num total de 81 países. Pois é, os números não mentem e o recado é claro. A gente precisa de uma intervenção urgente. E mais do que isso, de uma intervenção inovadora. Ok, então como a inteligência artificial entra nessa história? Para a gente entender isso direitinho, o nosso papo de hoje vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente vai mergulhar a fundo na crise. Depois, vamos ver a IA como uma nova ferramenta. Na sequência, vou apresentar um conceito-chave, um nome bem interessante: insubordinação criativa. E por fim, vamos falar de quem está na linha de frente, o professor. Vamos lá então. Primeira parte: entender a fundo essa crise. Porque, não dá para achar solução sem entender a raiz do problema. Então, por que o desempenho é tão baixo? Bom, as causas são bem complexas e uma coisa se amarra na outra. A gente pode destacar 3 pontos principais aqui. Primeiro, a formação dos professores, que muitas vezes não é tão aprofundada quanto deveria. Segundo, a infraestrutura das escolas, que, vamos ser sinceros, muitas vezes não ajuda. E terceiro, o apego a métodos de ensino muito tradicionais, sabe? Aquela coisa de decorar fórmula em vez de entender o porquê das coisas. Mas olha, o buraco é mais embaixo. O problema não é só técnico ou pedagógico, tem uma barreira emocional gigante. Pensa nisso. Mais de 65% dos nossos estudantes sentem ansiedade com matemática. É muita gente. Isso vira uma bola de neve, né? O medo de errar leva a um desempenho ruim. E o desempenho ruim aumenta o medo e a aversão à matéria. É um ciclo vicioso. Ok, cenário do problema traçado. É um baita desafio. Agora vamos para a segunda parte. Como a IA pode ajudar? E aqui, um ponto importante. Não estamos falando de uma varinha de condão, tá? A IA não é uma solução mágica. Ela é uma ferramenta. Mas olha, uma ferramenta extremamente poderosa que, se for bem usada, pode sim transformar esse jogo. E o potencial é realmente enorme. Pensem só, a IA consegue personalizar o ensino para cada aluno, no ritmo dele. Ela pode dar um feedback na hora, coisa que é humanamente impossível para um professor com uma turma de 30, 40 alunos. Ela consegue também identificar onde o aluno está travando bem no comecinho e, talvez o mais impressionante, ela pode criar visualizações que transformam aqueles conceitos super abstratos da matemática em algo visível, palpável. Fica muito mais fácil de entender. Isso nos leva direto para a nossa terceira parte. E aqui, a gente vai falar do conceito que é o coração dessa discussão toda. Porque não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a gente não tiver a mentalidade certa para usar. E essa mentalidade tem nome: insubordinação criativa. Calma, eu sei que o nome soa forte, mas não tem nada a ver com rebelião na sala de aula, viu? É sobre ter uma reflexão crítica. É ter a coragem de olhar para um método de ensino e dizer: olha, isso aqui não está funcionando mais. E a partir daí buscar ativamente outras formas, outras saídas inovadoras, sempre com o estudante em primeiro lugar. E essa citação aqui, dos próprios criadores do conceito, D'Ambrosio e Lopes, é perfeita. É um convite à reinvenção do educador matemático. Olha que forte isso. É um chamado mesmo, para que o educador se reinvente e se torne protagonista dessa transformação. E é exatamente aqui que as coisas se conectam. Percebem? Integrar inteligência artificial na sala de aula pode ser um ato de insubordinação criativa. É uma ruptura consciente com esses métodos tradicionais que, como os números que a gente viu lá no começo provam, simplesmente não estão funcionando. E isso nos traz para a nossa última parte. Porque no fim do dia, a tecnologia é só isso, uma ferramenta.
A transformação de verdade acontece através das pessoas. E nessa jornada toda, o professor não é um coadjuvante, ele é o protagonista. Mas ser o protagonista da história exige uma coisa: pé no chão. Uma visão equilibrada. Porque, de um lado, sim, a gente tem todo esse potencial incrível da IA, mas do outro? Bom, do outro lado tem as limitações, e elas são reais. Por exemplo, as famosas alucinações, quando a IA simplesmente inventa uma informação errada. Ou então o problema da caixa preta, que é quando a gente não sabe direito como o algoritmo chegou naquela resposta. E além dos desafios técnicos, tem os práticos. Primeiro, e talvez o mais importante de todos, a formação dos professores. Depois, tem toda a discussão ética e de privacidade de dados, que é super séria. E por fim, um ponto crucial: como a gente garante que essa tecnologia vai chegar para todo mundo, que ela vai ajudar a diminuir a desigualdade e não criar um abismo ainda maior. E a gente chega no final com essa reflexão. A inteligência artificial está aí, oferecendo um arsenal de ferramentas incríveis. Mas a sua eficácia não está no código, está na nossa cabeça. Depende de uma mudança de mentalidade, de uma vontade de desafiar o status quo. Então a pergunta que fica não é se a tecnologia está pronta para a ilustração. A verdadeira pergunta é: estamos prontos para esse ato de insubordinação criativa?